Quem chegou a horas, vou pôr a gravar a nossa sessão, como de resto já é hábito. Boa noite a todos, bem-vindos. Esta é a 8ª sessão deste nosso percurso, a Economia de Francisco, o Santo, o Papa e nós. E nós estamos exatamente no e nós. E temos estado neste terceiro módulo a olhar para pessoas, organizações, empresas, famílias, vamos até ter um casal na próxima sessão, que já vivem ativamente uma nova economia, ou seja, procuram, através das suas escolhas, dos seus critérios, da sua atividade, promover uma economia mais justa, mais inclusiva e mais sustentável. Hoje é a penúltima sessão, para a semana estaremos a terminar este nosso percurso, mas vamos sentindo em equipa que isto não será o fim, vai ser se calhar o princípio de outras coisas, de um segundo curso, quem sabe, mais sessões para aprofundar alguns temas. Temos falado aqui de doutrina social da Igreja, de economia de comunhão, e vamos também hoje aprofundar outros temas que se calhar mereciam uma sessão única e dedicada. Portanto, quem sabe depois recomeçamos um percurso. Como na última sessão, hoje temos connosco 4 convidados. Eu não sou convidada, portanto estão a ver 3 e uma quarta vai entrar via vídeo e está na Indonésia. E portanto começo até por fazer uma pequena ronda. Eles poderão apresentar-se, dizer o que fazem, vão claramente falar do seu percurso, mas eu vou fazer uma ronda rápida para vos dizer quem é que temos hoje aqui em sala para partilhar a sua experiência e para nos lançar desafios. Vamos ter a entrar por vídeo a irmã Ana Pina, das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, que é missionária na Indonésia e que nos vai dar um testemunho ligado a um dos 12 temas da Economia de Francisco, que é o CO2 das desigualdades. Gosto muito deste nome desta aldeia, da Economia de Francisco, porque parece-me que as desigualdades, a pobreza, é exatamente estas emissões negativas que mostram que a economia não está a funcionar. Depois vamos ter connosco um companheiro de caminho, participante também da Economia de Francisco, tem acompanhado também a constituição e a dinamização deste grupo em Portugal, é cofundador de uma empresa chamada Da Loop, e já vamos pôr o link aqui no chat, mas podem pesquisar no Google. Temos connosco o Manuel Tovar, e vai representar este tema de negócios e paz. Curioso, não é? Como é que uma empresa, sobretudo pensando em Portugal, onde nós não temos conflito armado, temos outros tipos de conflitos, mas como é que um negócio, uma empresa, pode de facto contribuir para a paz? Se calhar até nos vai desafiar a pensar sobre a paz e o que é isto de viver em paz. Depois temos connosco um companheiro de caminho, eu diria, já trabalhámos juntos, e portanto eu também diria que é um companheiro de caminho, o Nuno Brito Jorge, que é fundador da GoParity, outra empresa que podem pesquisar, mas que também já vamos pôr aí os links no chat, e é presidente da direção da Copérnico, uma cooperativa de energias renováveis, que também vale a pena conhecerem. E o Nuno vem representar o tema naturalmente ligado à energia e pobreza, e vai-nos desafiar, porque se calhar também nós, em relação à pobreza energética e à pobreza em relação com a energia, temos uma visão mais curta do que quem está no terreno a trabalhar mesmo no setor energético, e portanto acho que o Nuno também vai desafiar o setor, e vai ser de certeza um testemunho interessante. E depois temos a representar o tema Agricultura e Justiça, o Alfredo Cunhal Sendim, que é agricultor, é responsável pelo montado da herdade do Freixo do Meio. Podem também, e já vamos partilhar os links da herdade do Freixo do Meio e dos projetos, e vai-nos dar um testemunho sobre a forma de fazer agricultura e um projeto realmente com preocupações ecológicas, mas também de envolvimento com a comunidade. E acho que nos vai desafiar a pensar também esta atividade, a nossa relação com o território e com aquilo que nos chega à mesa, e que antes disso é semeado e colhido e cuidado por tantas pessoas.
Portanto, vamos a isto vai ser uma ronda como na última sessão. E então eu passo a palavra à Ana Pina, que lhe vou dar no fundo de palavra, porque é um vídeo que tenho para partilhar, e vamos então ouvir o testemunho dela diretamente da Indonésia. Confirmo, desta vez não é uma tradução simultânea, portanto vai correr bem. Confirmem-me só se estão a ver e se estão a ouvir. Olá, o meu nome é Ana Pina, sou escrava do Sagrado Coração de Jesus e vivo na ilha de Bornéu, em Kalimantan, Barat, da parte indonésia da ilha de Bornéu, juntamente com outra irmã escrava do Vietnã. Estamos aqui desde 2016 e quando viemos para aqui o nosso objetivo era mesmo dar um bocadinho de resposta àquele desafio que nos fazia o Papa Francisco, de irmos para as periferias, para as margens e nos aproximarmos daqueles que estavam mais esquecidos e marginalizados no nosso mundo, e também essa forte chamada a cuidar e a implicar-nos mais no cuidado da nossa casa comum. E quando chegámos aqui fomos conhecendo a realidade do povo indígena Dayak, que é o povo local aqui de Kalimantan, e as dificuldades que eles enfrentavam e os problemas que implicava viver no meio de uma zona completamente rodeada de campos de óleo de palma, e pouco a pouco fomos descobrindo qual seria a chamada que Deus nos fazia nesta população. E desde o início pensámos caminhar com eles, juntamente com eles descobrir que possibilidades havia, e foi juntamente com eles que fomos descobrindo a possibilidade de fazer um programa com bambu, que existe abundantemente aqui, e procurar através do bambu fazer um programa sustentável e desenvolvimento integral da comunidade. Por isso começámos um programa com 3 objetivos. O primeiro era Community Building, ajudar que eles conseguissem organizar-se e trabalharem juntos para um bem comum. O segundo, o cuidado da terra, o cuidado de preservação do ambiente através do bambu, pelas suas propriedades de retenção da água, de purificação do solo, também da retenção do solo nas derrocadas, e também a facilidade de uso e de manuseamento do bambu para a construção e também para artesanato e mobiliário. E o terceiro objetivo, obviamente, era o crescimento económico das famílias, ter a possibilidade de ter outra entrada para além do que eles vão conseguindo de trabalhar nas companhias de azeite de palma e nos seus pequenos negócios de todos os dias. Por isso, para além desse programa, também ajudamos a nível da pastoral na paróquia, na formação cristã, preparação para os sacramentos, catequese e outras atividades com os jovens e com as crianças, e damos também classes de religião nas escolas primárias e algumas escolas secundárias aqui da região. Este ano começamos também a preparar 2 jovens para serem professoras de jardim infantil, que não há ainda aqui, e um bocadinho para motivá-las e estimulá-las a responder a desafios da própria aldeia e acreditar em si mesmas que têm essa possibilidade. Quando se aprende, depois podem conseguir também um trabalho fixo para si, para as suas famílias, diferente do trabalho nas plantações de óleo de palma, que é onde trabalham a maioria dos jovens também, que procuram o seu primeiro emprego. E esta é assim uma pequena apresentação breve do que fazemos aqui em Kalimantan. O Afonso desafiou-me a falar um bocadinho da realidade da indústria de óleo de palma e como é que isso prejudicava as comunidades locais e ameaçava a paz na comunidade. A situação da indústria do palma é uma realidade muito complexa e fico contente com esta oportunidade porque nem sempre temos consciência de todos os fatores que afeta a indústria do óleo de palma. Não é só o consumo de produtos com óleo de palma ou não, mas também a produção sustentável desse óleo de palma, os direitos humanos dos trabalhadores que trabalham nos campos de azeite de palma, a apropriação de terras ilegalmente, de exploração ilegal da floresta, destruição da floresta tropical, às vezes legal, às vezes através de concessões não tão transparentes.
Portanto, é uma situação muito complexa e, ao mesmo tempo, uma indústria que contribui grandemente para o desenvolvimento económico da Indonésia. Kalimantan é uma ilha muito rica em minerais, carvão, petróleo, diamantes, ouro e outros minerais e, portanto, é muito desejada e a exploração nem sempre protege os direitos das comunidades que já vivem na ilha, as comunidades indígenas, e que são muitas vezes exploradas e ameaçadas em circunstâncias muito difíceis que nem sempre temos consciente. Por isso vou tentar, de uma forma reduzida, explicar um pouco qual é a realidade de Kalimantan, especialmente na zona onde eu estou, Kalimantan Barat, e quais são as consequências mais graves desta indústria, que é uma coisa que já vem acontecendo há vários anos, mais de 40 anos, mas que continua a acontecer em muitas propriedades, em muitas zonas, e que é muito difícil de controlar de uma forma a que a produção seja sustentável, é difícil de controlar a nível de legislação, de justiça social, há muitos fatores implicados. Vou tentar, de uma forma simples, explicar qual é a realidade e depois pensar qual seria, o que é que podemos fazer para dar uma possível resposta a esta situação. Vou então tentar explicar um bocadinho, brevemente, muito brevemente, a realidade da ilha de Kalimantan, que podeis ver aí no centro desse mapa da Indonésia. É uma das maiores ilhas do mundo, a terceira ilha maior do mundo, e tem uma extensão de cerca de 743 mil quilómetros, uma coisa imensa. E é dividida entre 3 países, Indonésia, Malásia e Brunei Darussalam. É uma das ilhas com maior diversidade do mundo, tem também um grande potencial e muitos dos recursos naturais, como já vos referi, o carvão, o petróleo, o gás, o ouro, diamantes, também a bauxite, não está aqui, mas também é outro mineral importante. É considerada um pulmão do mundo e tem a terceira maior floresta tropical, cerca de 40,8 milhões de hectares. Mas já vemos esse pulmão aí, como já está a sofrer, uma espécie de cancro, está em sofrimento. A parte de Kalimantan, que pertence à Indonésia, está então dividida em 5 províncias, West Kalimantan, North Kalimantan, East Kalimantan por diante. Eu vivo na província de West Kalimantan, que tem cerca de 5 milhões de habitantes. E uma grande proporção é das que têm maior número de católicos, cerca de 20% de católicos. Há também uma grande presença de diferentes grupos étnicos vindos de outras ilhas de Indonésia, em procura de trabalho e por várias razões. E como podeis ver, isso dá uma grande inserção de outras culturas e de outros costumes, mas a maioria, o grupo local é o grupo Dayak, 21,78%. O que é que significa a floresta para o povo indígena Dayak? Pois de geração em geração a comunidade vive da floresta e a floresta não tem segredos, eles entram na floresta com muita familiaridade e uma grande relação com os espíritos que vivem na floresta, os espíritos dos antepassados, e da floresta recolhem tudo o que necessitam. Portanto, esta relação de agradecimento, ao mesmo tempo de receber da floresta os alimentos, aquilo que as plantas medicinais quando estão doentes, as roupas, a caça, a pesca, e também muita da sua cultura e rituais tem muito a ver com a floresta, antigamente com o movimento dos pássaros, com a expressão dos sons que ouviam na floresta. Tudo isto tinha uma grande influência na cultura Dayak. É também o sentido das suas costumes culturais. Toda a sua sabedoria local vem da floresta. Mas o que está a acontecer é que a floresta está a desaparecer muito rapidamente, como podeis ver neste simples mapa, desde 1900, em que Kalimantan era totalmente floresta, até aos dias de hoje,
em que a floresta vai sendo cada vez mais destruída e reorientada para outras indústrias e outras funções. De que forma é que esta indústria do óleo de palma prejudica as comunidades locais e pode ameaçar a paz? Pois de várias maneiras, as consequências diretas que afetam a população local e o meio ambiente podem provocar essa destabilização na comunidade, a própria relação entre eles e a relação com as companhias e com aqueles que trabalham nas companhias, criando muitos conflitos sociais. Uma das razões é a expansão da distribuição da autonomia regional, levou muito à concessão de alvarás a companhias para além do estabelecido, não é? Com a intenção de aumentar os fundos locais. Também provocou a mudança da utilização da terra, menos espaço para plantação de outras coisas por parte da população local e também a contaminação elevada dos solos. Muitos casos de injustiça, de exploração e dos recursos naturais por terceiros, que as comunidades não têm direito a usar, não têm direito a recolher, a passar nas estradas das companhias, um abuso muito da sua falta de formação e da sua falta de experiência. Na venda de terras, nos salários reduzidos, nas tabelas laborais, nas obrigações de cumprir targets cada dia, muito duros e muito exigentes, e que às vezes as pessoas não têm outros recursos e por isso têm que se submeter. Também vai provocando pouco a pouco a perda dos valores culturais pela mudança de ambiente e as mudanças de costumes e tradições, a destruição do ambiente, que é óbvio, e também traz consequências a nível da mudança climática, nas situações de desastres e de emergência, as inundações, a poluição, o derramamento de terras, ao não haver outro tipo de proteção, criam problemas em algumas zonas costeiras e algumas zonas junto aos rios, muito difíceis de solucionar. Também a área agrícola diminui, o que afeta a produção de arroz. Os DAEC viviam muito da plantação de arrozais, que lhes serve de alimento para todo o ano, e a consequência de agricultores locais têm que passar a trabalhar nas plantações de óleo de palma. Como já referi, a população perde muito dos seus direitos naturais, à floresta, ao rio, e gradualmente parece que a cultura se vai extinguindo, não é? Apesar de terem tudo para viver felizes e bem e recolher tudo da floresta, como diz um ditado indonésio, os ratos morrem em celeiros de arroz. É tanta abundância, mas eles não têm acesso a essa abundância. Como já disse, muitos dos direitos humanos das comunidades são violados, eles não têm capacidade de se defender, muitas famílias não têm capacidade de responder aos targets, porque o trabalho é muito exigente e muito duro, e levam os filhos para trabalhar, a mulher para trabalhar. As mulheres trabalham muito com os químicos, aplicam os químicos, os pesticidas e os fertilizantes químicos sem proteção bastante suficiente. Há muitas doenças que provocam muitas vezes a morte em idades muito prematuras. E muitos casos também de injustiça e de injúria àqueles que defendem os seus direitos, com prisão de ativistas e incluso com morte de algum deles. Outra pergunta que me fazia o Afonso era se é possível a produção sustentável de óleo de palma e como é que poderia beneficiar as comunidades locais. É sempre possível melhorar, é um processo difícil e longo de controle e de interesses económicos, obviamente, mas é possível. Quando é que o óleo de palma é sustentável? Quando tem em consideração os direitos dos trabalhadores e os direitos humanos, a justiça social, quando os pequenos agricultores têm direito também a beneficiar da produção de óleo de palma em proporções reais, porque muitas vezes cedem as terras e são as companhias que exploram, mas o que eles recebem é muito reduzido, não é o justo. Também ter atenção a replantação noutras áreas, não invadir áreas reservadas, que já estão definidas, mas que muitas vezes não são controladas,
e também que haja transparência em relação ao uso do óleo de palma sustentável, desde o produtor até ao consumidor. Há várias organizações que se juntaram para pôr à mesma mesa produtores, consumidores, fábricas, para tentar perceber e poder comunicar ao consumidor que realmente o óleo de palma que se usa em determinados produtos é de origem 100% sustentável, portanto, na forma como é produzido. Não é possível a 100%, porque muitas concessões foram antes da lei que prevê e procura uma maior sustentabilidade do óleo de palma, mas é possível um maior controle. Vou mandar também alguns artigos sobre esta matéria para quem quiser ler mais e estar mais informado, porque num curto espaço de tempo é muito difícil explicar, mas que podeis ler e é muito interessante saber a possibilidade. O que é que nós podemos fazer? Eu acho que para mim é importante estar atentos à realidade e ter um bocadinho de critério naquilo que consumimos. Nós, Europa, que temos acesso a mais produtos, não ser tão caprichosos naquilo que consumimos e se calhar optar por um produto ou dois que habitualmente consumo e comprar esse produto, embora mais caro, numa loja de comércio justo, que eu suponho que já há várias em Portugal, e optar por fazer essa opção, saber que esse produto, o dinheiro que vou pagar, vai chegar mais possivelmente ao seu produtor nas proporções que ele merece. Não é possível uma grande implicação, se algum de vocês quiser vir para cá e participar, ser ativista, será muito bem-vindo, mas principalmente essa consciência e divulgar, ser também conscientes que não é acabar com o óleo de palma, que é a vida de muitas pessoas, e é um óleo, e outros óleos, como poder ler depois, outros óleos necessitariam muito mais terreno, seriam muito mais caros, muitos outros aspectos negativos que também teriam se não fosse o óleo de palma que usássemos nos alimentos e tudo isso. Mas esta consciência dos efeitos do consumo de óleo de palma e também participação em algumas campanhas e partilhar com outras pessoas, eu acho que é muito importante e já é um grande passo. E há alguns produtos, não sei se em Portugal tentei encontrar, mas não descobri se tem o símbolo do óleo de palma sustentável. Alguns produtos terão, mas a maioria eu creio que ainda não tem. Mas pronto, se pudeis estar atento a isso, é também uma maneira de estar em sintonia com as pessoas e também informar-vos e ver, há muitos vídeos no YouTube do processo de recolha do óleo de palma, que é totalmente manual e muito doloroso e muito cansativo e um trabalho muito, muito, muito duro para os trabalhadores que o fazem e por nós observamos e acompanhamos todos os dias. Não me quero estender mais, acho que já falei mais do que devia. Obrigada por esta oportunidade e espero que o vosso curso continue a funcionar bem e se alguém quiser depois saber mais coisas, com certeza terei muito gosto em partilhar e a contar-vos mais coisas sobre o que nós fazemos aqui. Um abraço e a continuação de um bom curso sobre a economia de Francisco. Então, é minha responsabilidade pegar aqui, depois deste testemunho tão impactante. Pediram-me para falar do tema negócios e paz. E a Rita, quando me convidou, disse que se calhar era um tema difícil, porque, como disse também agora no início, porque não vivendo nós num ambiente de guerra armada, parece difícil perceber como é que podemos realizar a paz. Mas eu acho que ficou muito mais claro depois agora do testemunho da Ana Pina, porque acho que deu para perceber que o conflito, que a violência não vem sempre das armas, mas que também vem dos negócios, da economia, naquele caso da produção do óleo de palma, e acredito que também agora o Nuno, quando falar do setor da energia, também vai falar de alguns problemas gerados por negócios e pela economia, e portanto não é nada difícil para mim perceber que estando a gerir uma empresa e uma equipa,
que a conflitualidade é sempre latente, seja internamente, dentro das organizações. Nós somos um grupo de jovens, somos agora quase 100 pessoas e sem muitas preocupações, sem uma vida muito difícil, na maior parte dos casos, mas ainda assim a competição natural dentro de uma empresa gera sempre algum conflito entre colegas, entre equipas, entre trabalhadores e patrões. Fora, depois da organização, muitas vezes com os parceiros, com fornecedores, com clientes, geram-se conflitos ou até mesmo litígios. E, claro, fora isso, com a concorrência, com os outros concorrentes no mercado, é quase que uma competição ou um conflito natural e que às vezes pode ser também saudável, se for uma competição pacífica. E, portanto, que nos impõe esta necessidade de perceber como é que promovemos a paz neste clima, às vezes, de conflito, quais são as regras, como é que mantemos uma ética dos negócios correta, que proteja a paz, que evite o conflito, e também, especialmente talvez, uma ética laboral também de como é que podemos manter a paz dentro da própria comunidade, que é a organização. Para tirar um bocadinho da minha responsabilidade, vou partilhar também aqui um vídeo, vou-vos mostrar um vídeo que explica muito rapidamente aquilo que nós fazemos na Loop Company, e depois vou dar aqui algum exemplo, algum testemunho de como é que nós produzimos a paz e a justiça a 3 níveis. Primeiro, nos projetos que nós escolhemos, nos desafios em que nós embarcamos, e que esses projetos tenham um impacto positivo, sejam sustentáveis e tenham um impacto social positivo na sociedade. Em segundo lugar, depois internamente, não já nos nossos produtos e nos nossos serviços, mas internamente que consigamos gerir a comunidade que está em crescimento dos trabalhadores, dos colaboradores da empresa, de forma a promover o seu desenvolvimento integral. É aqui a segunda dimensão desta promoção da paz. E depois a terceira dimensão é mais convencional, responsabilidade social das empresas e das organizações, portanto, como é que nós também promovemos depois na comunidade em que estamos. Nós estamos no centro da cidade de Coimbra, na Baixa de Coimbra, como é que nesse ambiente também nós promovemos na comunidade algum impacto positivo. Mas, antes de mais, vou mostrar aquilo que fazemos através deste vídeo, de antes da pandemia, já com se calhar quase 2 anos. Digam-me se estiverem a ouvir. Estamos a ouvir. Com o Booking Loop, quisemos ajudar as famílias a poupar no regresso às aulas e reduzir o desperdício com a produção de manuais escolares. Recebemos o primeiro investimento de capital de risco social em Portugal e, com o apoio do Fundo Bem Comum e a experiência adquirida com este primeiro produto, crescemos em 3 diferentes áreas: a economia circular, a inovação social e a tecnologia. Na inovação social, trabalhamos com a Fundação Carlos Gulbenkian para promover nas comunidades comportamentos mais saudáveis e sustentáveis. É na área circular que aplicamos e desenvolvemos as boas práticas e o framework que criámos com a Booking Loop e depois com a Baby Loop para outras áreas e produtos, de forma a criarmos modelos de economia circular que sirvam a cada vez maior vontade das pessoas em consumir de uma forma mais inteligente e com um impacto positivo no ambiente e na sociedade.
O Lab nasceu da necessidade de desenvolvermos as soluções tecnológicas para os nossos produtos, mas rapidamente se transformou num centro de competências de software, hardware e IoT. No desenvolvimento das nossas 3 áreas, Economia Circular, Inovação Social e o Lab, sempre foi fundamental o papel do Instituto Pedro Nunes. Foi aqui que, desde o início, desenvolvemos aquele que é hoje o nosso principal ativo, a equipa. É este conjunto de 20 fantásticas pessoas que nos permite continuar a crescer. A construção deste espaço dedicado à economia circular é um marco fundamental no nosso crescimento. Para além dos nossos escritórios, teremos também um laboratório de hardware, um estúdio onde começaremos a produzir conteúdos e um coworking aberto à cidade. Estamos na Praça do Comércio, na Baixa de Coimbra, num sítio tão icónico da nossa cidade, porque queremos também fazer a nossa parte em atrair talento, juventude, inovação e empresas para este local. Só assim, e nós queremos contribuir para isso, conseguiremos fixar o potencial que todos os anos a Universidade de Coimbra produz. Então, pegando daqui, tentando atualizar um bocadinho aquilo que fazemos hoje, porque nesta altura éramos 20, agora já estamos quase nos 100. E começava por vos falar dos projetos que fazemos e de como é que procuramos também gerar impacto com os produtos e serviços que criamos. Nós, como dizíamos ali no vídeo, somos desenvolvemos nestas 3 áreas, portanto, na economia circular, na promoção de projetos de reutilização de equipamentos, primeiro livros escolares, depois equipamentos de bebê e criança, e agora estamos também a ajudar outras empresas a reutilizar, a aproveitar as suas devoluções, a dar uma nova vida a produtos, recomprando os produtos usados dos seus clientes e a vender e a alugar produtos que substituem muitas vezes os produtos novos. Depois, no Lab, produzimos software e tecnologia para outras empresas, e na área de Analytics, Data Science, ajudamos a medir o impacto das outras coisas que fazemos, portanto, perceber as empresas a compreenderem melhor na área de Sustainalytics, que impacto é que estão a produzir com os produtos que criam e com as ações e políticas que usam internamente. E por isso nós desenvolvemos nesta área de toque entre aquilo que é a tecnologia e o impacto positivo no ambiente. Temos aqui também uns projetos de investigação com a Agência Espacial Europeia, com o CERN, e estamos agora a trabalhar e a desenvolver tecnologia para estas entidades que vêm aqui em baixo. Queria-vos contar aqui 2 ou 3 projetos que estamos a fazer mais recentemente, para explicar um bocadinho melhor o que é isto de criar impacto através dos produtos e dos serviços que criamos. Um projeto que no último verão nos atarefou aqui muito e que certamente também irá acontecer o mesmo no próximo verão, foi esta operação grande, esta campanha de regresso às aulas do continente e das papelarias da Note, que são as papelarias da SONAI do continente. Surgiu-nos este desafio assim com muito pouco tempo de antecedência em relação ao início do ano letivo, e em apenas 2 meses tivemos que criar os novos sites de compra e venda de livros escolares do continente e da Note, as plataformas que são usadas nas lojas para fazer a venda e a reserva dos livros, a entrega das encomendas, mas também para fazer, e foi o maior desafio, toda a operação de livros. Foram quase 1 milhão de livros que nós recebemos no nosso armazém, que tivemos que inventariar, preparar as encomendas, expedir, com a ajuda de uma transportadora, e tivemos assim uma atitude muito de desafio, de temos que conseguir, apesar de ser quase impossível,
porque era mesmo relevante para nós conseguir aumentar tanto o impacto que nós tínhamos na vida destas famílias. Depois, aquilo que eu já falei, aquilo que nós chamamos o Loop OS, que é colocar as nossas ferramentas de economia circular, que nasceram nos nossos 2 produtos próprios que viram no vídeo, a Booking Loop de reutilização de livros escolares e a Baby Loop de reutilização de equipamentos para criança, carrinhos de bebê, cadeiras para o carro. O que nós fizemos depois foi pegar nestas ferramentas e ajudar outras marcas e outros retalhistas a criar canais de reutilização dentro das suas próprias lojas já existentes, lojas físicas ou de comércio eletrónico. Por exemplo, uma marca de desporto que pretende aliar à venda de bicicletas novas também a compra de bicicletas usadas, a recuperação dessas bicicletas e a revenda ou o aluguer desses equipamentos. Muito recentemente também entramos na área da saúde. Temos um projeto de que também nos orgulhamos muito porque é estratégico para o país neste momento, que é um projeto que temos com a Cruz Vermelha, que é um dos maiores testadores em Portugal de testes rápidos e o que é crucial agora para o período de desconfinamento. Nós desenvolvemos toda a tecnologia que permite aos utentes agendar os testes no telemóvel, pagar os testes, receber os resultados, as credenciais que garantem segurança, fiabilidade e a não falsificação dos resultados, que é um problema que por vezes acontece, especialmente em viagens internacionais. E tivemos aqui um papel com eles interessante na reabertura das escolas, em operações de testagem nas escolas, no ensino superior, em que a Cruz Vermelha é o parceiro do Estado. E agora, amanhã, vou estar em Braga, porque quinta e sexta-feira vai haver 2 eventos, os 2 primeiros concertos de reabertura do setor da cultura, em que vamos estar a testar as 400 pessoas que vão a cada um destes eventos. Também ainda na área da saúde, trabalhamos com a farmacêutica Bial na criação de um produto e de uma aplicação de gestão emocional, de uma aplicação de saúde mental que apoia na gestão emocional, desde a melhoria do sono, a estilos de vida saudável, e temos outros projetos aí a nascer com eles também nesta área da telemedicina. Depois, saindo aqui um bocadinho deste impacto que criamos com os produtos e serviços que desenvolvemos e que colocamos ao serviço das pessoas, e entrando um bocadinho para dentro da própria organização, nós temos um desafio que é também uma oportunidade, que foi crescer de uma equipa de 10 a 20 pessoas há pouco mais de um ano atrás, para uma equipa agora de 100 pessoas. E, portanto, podemos desenvolver esta comunidade, criar as regras para esta comunidade se desenvolver da forma que acharmos mais adequado. E tem sido um desafio muito interessante que temos encarado em conjunto, de perceber quais são as formas de permitir aqui um desenvolvimento integral destas pessoas que se juntam a nós. Eu vou só destacar aqui alguns pontos desta nossa política de responsabilidade social, em especial ali onde, e peço desculpa da diferença de línguas entre os vários slides, porque isto são diapositivos retirados de uma e de outra apresentação. Nós tomamos a decisão agora, no final de 2020, de começar a distribuir 10% dos resultados da empresa por todos os colaboradores da empresa. E, portanto, criando aqui uma relação mais direta entre o que é que são os objetivos da empresa e o que é que são os objetivos de cada um. Fazemos um processo mais ou menos longo, durante o mês de janeiro, de fevereiro, de balanço do que cada um produziu e do que cada equipa produziu no ano anterior, a definição pessoal e coletiva de cada equipa dos objetivos do próximo ano, e que é pontuada por esta distribuição dos resultados por quem aqui trabalha.
Outra componente importante aqui da nossa colaboração com cada um dos membros da nossa equipa é a formação contínua. Nós utilizamos uma plataforma de formação online e temos um plano de formação anual e que acompanhamos trimestralmente com cada pessoa para garantir que não só a empresa beneficia do trabalho e do crescimento de cada um, mas que também com o trabalho e com a formação é possível cada um continuar a crescer depois de entrar na organização. E ainda uma política de conciliação da vida pessoal ou familiar ainda temos, é uma minoria dos membros da nossa equipa que tem já uma família formada, mas de conciliação desta vida pessoal com o trabalho através de políticas de tempo flexível. Agora também não tínhamos teletrabalho, mas depois da pandemia percebemos que o teletrabalho veio para ficar, e este modelo híbrido de local de trabalho. Temos também aqui, nesta relação da equipa interna com a comunidade em que estamos, viram no vídeo aquele edifício que estava em obras. Nós escolhemos também com a escolha do nosso espaço, estivemos durante algum tempo numa incubadora de empresas, durante os nossos primeiros 3 anos, mas depois, quando foi necessário termos o nosso próprio espaço, decidimos fazer um bocadinho de economia circular também com a escolha do espaço, e fomos para um espaço devoluto no centro da cidade de Coimbra. Devolvemos esse espaço à cidade, com uma área de restauração e de comércio aberta à cidade, e tentamos ter ali um impacto positivo numa comunidade que está bastante esquecida, porque ao contrário das cidades de Lisboa e do Porto, em que os centros históricos são áreas bastante turísticas, comerciais e apetecíveis do ponto de vista imobiliário, em Coimbra esse processo ainda não aconteceu. E o centro é uma zona muito abandonada e onde se encontram algumas das instituições de apoio alimentar e às necessidades mais básicas, e portanto muita população que necessita dessa ajuda, desse apoio, acaba por passar a maior parte do seu tempo nesta zona da cidade. E portanto nós promovemos o voluntariado entre a nossa equipa, tentamos ter uma relação muito próxima com as instituições locais e promovemos uma política de donativos em que apoiamos as instituições com o mesmo valor que os colaboradores queiram doar do seu próprio salário. E, portanto, criamos esta responsabilização de cada um também pelo desenvolvimento da política de responsabilidade social da empresa. Eu coloquei aqui alguns dos pontos, já falei da flexibilidade do horário, das vantagens de saúde, do seguro de saúde, da solidariedade também, e depois assim numa dimensão mais da formação e numa dimensão mais coletiva e infelizmente agora no tempo de pandemia, mais dificultada, mas de desporto e da prática de desportos coletivos entre equipas internas da empresa e a frequência de outras atividades. E também na área da mobilidade elétrica e sustentável, nós oferecemos à equipa viagens na mobilidade elétrica e partilhada, nas trotinetes que estão disponíveis na cidade. E muita da nossa política, tanto de crescimento e de expansão da própria empresa, como de contributo para a comunidade, está relacionada com esta relação forte que nós temos com a cidade de Coimbra, que nós também ficou, acho que, clara através do vídeo. A cidade de Coimbra tem uma universidade muito grande, que temos aqui 5.000 engenheiros todos os anos, mas infelizmente para alguns que querem ficar na cidade não tem capacidade de absorver
muitos destes jovens que saem com formação da universidade. E, portanto, é importante também para nós esta missão de poder permitir, e agora, ainda para mais neste contexto de teletrabalho e de pandemia, tudo se torna ainda mais facilitado, poder permitir que estes jovens que querem ficar fora das grandes cidades conseguem ter uma forma de se desenvolver pessoalmente neste local e desenvolver também a comunidade e a cidade ao mesmo tempo. Nós temos agora uma iniciativa recente, que é a academia. Nós que fazemos algum upskilling do talento dos jovens que saem da universidade, recém-licenciados e recém-mestres, em que, quando são da área de engenharia informática, têm sempre muita procura do mercado e muitas empresas, mesmo até em Coimbra, atrás deles. Mas quando são de outras áreas, mesmo científicas e outras engenharias, não têm tanta facilidade de acesso ao mercado de trabalho, e fornecemos esta academia de 3 meses, não 3 anos, esta academia prática intensiva de 3 meses, com uma bolsa, e depois, terminando essa academia, têm um contrato de trabalho garantido ou na nossa empresa ou em algum dos parceiros desta iniciativa, em tecnologias de programação bastante simples, chamadas de low code, que são tecnologias que se conseguem facilmente, para quem já tem um background científico, aprender em pouco tempo, e conseguem assim, através de 3 meses de formação, aceder ao mercado de trabalho de uma forma diferente. Eu não sei, Rita, se já estou no fim do meu tempo. Já. Tens aqui uma pergunta, se quiseres responder já, antes de seguirmos, mas o João Marus pergunta se a LUP olha para o teletrabalho como, de facto, uma oportunidade ou como uma obrigação legal a que é preciso responder. Muito bem, é um tema muito forte para nós neste momento, mas eu vou tentar só responder assim com 1 ou 2 frases para não tomar mais tempo. Nós não tínhamos, apesar de sermos uma empresa de tecnologia, seria natural, mas não tínhamos qualquer experiência de teletrabalho antes da pandemia, mas também fomos, assim, das primeiras empresas a ir para casa quando foi necessário, ou seja, não foi apenas na obrigação legal, mas antes, já em fevereiro do ano passado, ou seja, já estamos há bem mais de 1 ano em casa, e a maior parte da equipa hoje nunca esteve na empresa, nunca trabalhou senão em teletrabalho, porque nós temos aqui um processo também de expansão significativo durante a pandemia. E o que é que nós notamos? Em primeiro lugar, que em termos de produtividade não parece ser um problema. Portanto, é possível manter um nível até às vezes maior de produtividade com o teletrabalho, porque realmente nós não perdemos tempo com algumas coisas, as deslocações, chegar ao trabalho, mudar de espaços, e às vezes até nos deixamos também a trabalhar até mais tarde, porque até nos esquecemos da hora, já estamos em casa e já estamos ao computador. E, portanto, não é tanto um problema em termos de produtividade, mas é um problema porque nos retira completamente, desumaniza completamente o local de trabalho. A relação que temos com os nossos colegas, mesmo que vemos se calhar diariamente, mas através destes meios de teleconferência, não é a mesma daquela que temos com uma equipa próxima no escritório. E, portanto, o que nós queremos agora fazer, claro, cumprindo escrupulosamente aquilo que são as obrigações legais, é, assim que possível, regressar a um modelo híbrido que possa trazer a comodidade também para as pessoas, porque as pessoas procuram essa comodidade do teletrabalho, mas que não deixe o contacto pessoal. E acho que vai ser um desafio, porque acho que as pessoas, depois de se habituarem mais de 1 ano a estar em casa, vão privilegiar demasiado essa comodidade, que às vezes é uma comodidade contra si própria, porque
porque depois há uma parte importante deste contacto pessoal e humano que nós precisamos, mas que não sentimos de forma tão evidente que precisamos, não é? Boa, obrigada, Manel. Se calhar avançamos para o Nuno. Nuno, força. E obrigada, Manel. Obrigado. Obrigado, Rita, e obrigado pela oportunidade para falar aqui hoje um bocado sobre Nuno, este tema. Deixa-me só dizer uma coisa, que é, depois das pessoas terem ficado esta hora a ouvir, precisam agora muito da energia da tua intervenção. E oxalá seja da riqueza do conteúdo e não da pobreza. Então, obrigado pelo convite para estar aqui hoje a partilhar alguma coisa sobre este tema da energia e da pobreza, sobre o qual eu próprio ainda tenho muitíssimo para aprender. Como a Rita disse, eu sou o fundador da Copérnico, que é uma cooperativa portuguesa de energias renováveis, e sou também fundador da GoParity, que é uma plataforma de investimentos na área da sustentabilidade, cujo objetivo é dar às pessoas a oportunidade e o direito de escolherem onde é que o seu dinheiro é utilizado e saberem que ele está a fazer algo de bom para o ambiente ou para a sociedade e ganharem juros com isso. Eu estive a ler um bocadinho a declaração final do encontro ou do evento da Economia de Francisco, e logo na parte em que se fala no início, logo no segundo ponto, fala-se logo sobre a pobreza energética e toca um ponto fundamental, que é a pobreza energética, que é fonte de disparidade social, económica e cultural. E a ambiental também anda aqui, não está incluída, né, no compromisso, mas está por inerência. E, portanto, quando nós pensamos em pobreza energética, há várias formas das quais, aliás, em energia e pobreza, há várias formas das quais nós podemos olhar para este tema. E eu gostava de abordar dois em especial. Por um lado, o da pobreza energética, e quando olhamos para a pobreza energética, olharmos para o panorama de Portugal, ou do europeu, ou o panorama do mundo ocidental, e depois olharmos, dentro do mesmo tema da pobreza energética, para a situação dos países em desenvolvimento, ou se quisermos, mais do hemisfério sul, em que se vive também pobreza energética, mas num contexto totalmente diferente. E depois o segundo eixo que eu gostava de abordar, também esta questão da energia e da pobreza, era de um ponto de vista mais macro sobre o sistema energético, como nós o temos hoje, e sobre como, de alguma maneira, a forma como o sistema está montado ajuda também a perpetuar situações de pobreza. E, se vos parecer bem, eu vou começar por esta área. Eu acho que não vou usar os meus 15 minutos, e também acho que o debate pode ser uma parte rica da nossa interação hoje, e portanto eu vou mais tentar lançar tópicos e partilhar histórias, e depois espero que haja espaço para discussão no final. Portanto, pensando em primeiro lugar na pobreza energética, do ponto de vista daquilo que ela representa no mundo ocidental. Precisamente agora, em Portugal, nós estamos a discutir a Estratégia Nacional para o Combate à Pobreza Energética. Acaba de ser lançada a consulta pública, ela está disponível para leitura. Se por acaso tiverem curiosidade, eu posso também passar à Rita, para depois a Rita partilhar. Mas há desde logo um dado interessante aí. Como é que nós medimos a pobreza energética? E a forma como se mede atualmente vai desde as pessoas que devem dinheiro às companhias elétricas, ou seja, quem não consegue pagar a conta de eletricidade, até pessoas para quem o gasto em eletricidade representa mais do que 10% dos rendimentos do agregado familiar. E estamos a falar aqui numa escala em que há 1,9 milhões
de portugueses que não conseguem manter as suas casas adequadamente aquecidas no inverno ou adequadamente arrefecidas no verão. E portanto, isto é desde logo quase 20% da população nacional que vive num contexto em que é considerado que vive em pobreza energética. Ela pode decorrer de vários fatores. Pode ser que as pessoas têm rendimentos baixos e, portanto, claro que os gastos de eletricidade representam uma fatia muito grande. Portanto, muita gente a ganhar muito pouco dinheiro em Portugal, como todos sabemos, e esta crise só veio prejudicar isto. Mas também vem também do nosso contexto, do nosso parque habitacional. Em Portugal, nós também sabemos que temos a construção com uma grande predominância de casas antigas e, sobretudo, nestas casas que foram construídas sem ter cuidados ou, se calhar, conhecimentos para se acomodar adequadamente as diferenças climatéricas entre o inverno, o verão e as diferentes estações do ano. Para dar um exemplo, nós temos em Portugal, provavelmente conhecem a escala que vai de A a F dos certificados de energia, e numa escala que vai de A a F, 70% dos edifícios em Portugal, habitacionais, são C ou menos. Ou seja, 70% do nosso parque habitacional não está de todo adequado para se viver em condições térmicas interessantes ou confortáveis já. Como é que isto se pode combater e o que é que está a ser feito? Nós temos, desde 2015, uma medição do combate à pobreza energética, que agora esperamos que venha a mudar com esta estratégia, que é o número de pessoas que têm direito à tarifa social. Ou seja, foi criado um critério, que é pessoas abaixo de X rendimentos, famílias abaixo de X rendimentos, têm direito a ter uma tarifa subsidiada. O que acontece? Afinal, estamos a dar dinheiro, ou a baixar o volume da conta bancária, da conta de eletricidade das pessoas, sem ter o cuidado de incentivar uma melhoria da performance energética das suas casas. Além disso, como todos sabemos, estes sistemas são altamente falíveis, porque as declarações de IRS muitas vezes não correspondem aos rendimentos reais das pessoas, por causa de uma grande predominância de economia negra em países como Portugal. Portanto, o que é que acontece? Estamos a medir o sucesso de uma medida por um indicador que não é de todo o indicador adequado. O que é que coisas que estão a ser faladas e que podem ser interessantes, só para avançar os tópicos. O foco nos subsídios às medidas de eficiência energética. O principal é saber que o dinheiro utilizado, em vez de ser utilizado para baixar as contas de eletricidade das pessoas, pode ser utilizado para melhorar as condições de conforto térmico das suas casas e, portanto, apoiar medidas como as trocas de janelas, de iluminação, os sistemas de climatização eficiente, troca de eletrodomésticos antigos, e, portanto, há uma data de coisas que podem ser feitas para melhorarmos a performance energética das nossas casas. E uma alternativa à tarifa social, e não sei se isto decorre mais daquele conceito de rendimento básico incondicional, é que a certa altura nós também estamos a falar de dignidade e de uma vida digna, quando falamos de eletricidade. Então, se calhar, não é de todo disparatado, abolindo-se uma tarifa social, haver um fornecimento mínimo de eletricidade garantido. Ou seja, em que nós sabemos que qualquer pessoa, só porque existe, só porque tem uma casa, só porque é um agregado familiar, só porque está neste sistema que nós montamos em que ela nasceu e não escolheu, pode ter o direito a um mínimo de eletricidade, aquilo que é considerado o mínimo para uma vida digna. A partir daí, obviamente, quanto mais se consome, mais se paga. E este é assim, um overview genérico do panorama como temos agora no mundo ocidental. No mundo mais dos países em desenvolvimento, os desafios são outros, e são essencialmente dois. É dar o acesso à energia, porque o problema nestes países é que muitas vezes a rede não chega a uma grande parte de sítios. Quando ela chega, é instável, ou é com base em geradores a gasóleo, ou lâmpadas de queroseno, e portanto tem que se fazer a eletricidade chegar a estes locais, e o desafio é como é que se faz esta eletricidade chegar
de forma sustentável e conciliando os nossos objetivos de transição, ou seja, como é que nós podemos pedir a países que estão em desenvolvimento que utilizem energias renováveis e formas sustentáveis de produzir eletricidade, ao mesmo tempo que a sua preocupação é que as pessoas tenham eletricidade e consigam ter uma vida digna, quando sabemos que há tecnologias concorrentes, que não são renováveis e não são sustentáveis, que podem ser mais facilmente acessíveis e mais baratas. Por exemplo, só para dar um número, a China deixou de fazer novas centrais a carvão na China, mas está a inundar a África de centrais elétricas a carvão. Eles não largaram a indústria do carvão, eles disseram aqui não se faz mais e vamos tornar tudo renovável. Mas temos todo este know-how, temos estes países todos desesperados por terem eletricidade para a população, isto é a oportunidade de negócio. E, estão a exportar conhecimento de uma tecnologia que não é sustentável e que não está de acordo com os acordos internacionais de objetivos climáticos. O que é interessante nisto? As energias renováveis, como podem ser descentralizadas, como por exemplo a energia solar, estão a ter também uma grande entrada em zonas remotas no continente africano, por exemplo. E eu gostava de partilhar uma história de um projeto em que nós estivemos envolvidos, que fomos nós que financiamos, que é no Uganda, e que é também com uma cooperativa, neste caso é com uma cooperativa, uma cooperativa de laticínios, e que serve para ilustrar mais do que a eletricidade o tipo de impacto positivo que estes projetos podem ter, que é numa zona rural do Uganda em que havia uma cooperativa de laticínios, não tinham eletricidade, utilizavam um gerador a gás óleo, ou seja, cada vez, para manterem os frigoríficos a funcionar, por exemplo, precisavam de utilizar o seu gerador a gás óleo, tinham o gerador a gás óleo a funcionar 24/24 para poderem ter os iogurtes e o leite fresco sem se estragar. Uns empreendedores locais disseram, espera aí, com energia solar pode-se fazer alguma coisa e melhorar isto. Conseguiram convencer a cooperativa a avançar, falaram connosco, nós dissemos ok, nós pomos esse projeto na plataforma, de certeza que há pessoas em Portugal dispostas a emprestar dinheiro para fazer isto acontecer, e então montam painéis solares, baterias, e de repente passam a ter os frigoríficos a funcionar 24/24, só com base em energia solar durante o dia e com as baterias de eletricidade que armazenaram durante a noite. O gerador continua lá, mas já não está a produzir fumo, nem a ruído, nem a gastar gás óleo o dia todo. E, portanto, só por aí já temos eletricidade barata, menor poluição atmosférica, menor ruído, maior segurança de existência de eletricidade. O que é que aconteceu? Quando fizemos a central, puseram uma vedação à volta e essa vedação está iluminada à noite por uma questão de segurança. O que aconteceu a seguir foi o mais engraçado de tudo e foi os impactos indiretos que às vezes nós não sabemos se não nos contarem, que é, naquela zona há imensos vendedores ambulantes, que são sobretudo mulheres, que vendem à beira da estrada, que durante a noite estão a vender e que correm risco de vida porque podem não ser vistas, porque estão isoladas, podem ser atropeladas, podem ser assaltadas, pode acontecer de tudo. O que é que aconteceu? Como passou a haver um sítio com iluminação durante a noite, a central fotovoltaica da cooperativa tornou-se um ponto de encontro da comunidade local. As crianças encontram-se lá à noite para brincar, as vendedoras montam as suas não sei como é que são, as suas mesas para vender junto à vedação e, de repente, com um projeto cujo objetivo era puramente económico e ecológico, criou-se também uma vantagem social grande. E, neste momento, nós já vamos no terceiro projeto no Uganda e esperamos conseguir fazer muitos mais destes. E como este, há muitos outros projetos que têm histórias giras para contar, mas eu já não tenho tempo para falar sobre isso. E, portanto, só para ir ao último tópico que eu tinha dito que gostava de falar, que era olhar para o sistema do ponto de vista mais macro e do mal, entre aspas, que ele pode estar a fazer ao perpetuar desigualdades económicas. Nós todos sabemos que vivemos num mundo
em que 1% das pessoas tem 50% da riqueza, e o setor da energia não é, obviamente, alheio a isto acontecer. Podemos pensar no petróleo, podemos pensar nas elétricas, no gás natural, em geral, onde há grandes multinacionais, grandes conglomerados, o que está a acontecer é uma concentração de riqueza importante. Não é? Só olhando ontem para os resultados das elétricas que atuam no mercado nacional, nós vimos que mesmo em ano de pandemia quase todas subiram os lucros. Estamos a falar sempre de lucros de 1.000 milhões de euros no caso da EDP, que é a mais pequenina, mas a seguir temos os 3.000 milhões de euros de Iberdrola e 2.000 milhões da Endesa, e é tudo escalas megalómanas que nem sequer para o cidadão nem sequer são bem compreensíveis para nós o que é. Portanto, aqui o que eu gostava de destacar era, no setor energético, é um setor que tem uma origem muito próxima dos cidadãos. Ou seja, quando aconteceu a eletrificação em Portugal, por exemplo, os próprios cidadãos se uniram muitas vezes em formatos de cooperativas, sobretudo em áreas que não eram das grandes cidades, para fazer chegar a eletricidade às suas populações. E ainda hoje há, eu creio que 9 cooperativas, algumas, ou pelo menos 2, acho eu, que são já centenárias, que já foram fundadas em 1920. E o que é que aconteceu? Ao longo do tempo, aquilo que era um fornecimento de um bem essencial, quase, não é? Foi por uma lógica, foi sendo tomado por uma lógica de mercado e de servitização, e de repente deixou de ser para servir o cidadão, mas para servir o interesse dos acionistas, dos intervenientes neste mercado. E eu estou a dizer isto, eu trabalhei na EDP, como a Rita disse, e portanto, a EDP dentro das utilities até ou sempre foi, agora estão-se todas a virar para o mesmo lado, mas sempre foi, se calhar, a mais progressista dentro das utilities, mas não deixa de ser uma coisa que tira partido, obviamente, da forma como o sistema está montado. Este sistema passou a estar montado para remunerar muito os grandes intervenientes do setor e deixar os cidadãos mais de lado. A revolução que está a acontecer, só para terminar, é a da energia solar, claramente, descentralizada ou centralizada, não deixa de ser a entrada de novos agentes no mercado que ajuda a distribuir a riqueza. Podemos falar em autoconsumo para as nossas casas ou para as nossas empresas, nas centrais solares, que são detidas por várias organizações, muitas delas mesmo muito poderosas, mas trazem diversidade ao setor. E agora o novo contexto das comunidades de energia, que está a potenciar a partilha de energia entre produtores e consumidores, de maneira a que todos possam produzir a sua própria eletricidade ou utilizar a eletricidade do vizinho e, no fundo, acabar por ir reduzindo os seus custos energéticos e reduzindo a sua pegada ecológica. Portanto, a tónica final que eu gostava de deixar é que, lentamente, estas coisas estão a acontecer, mas é com cidadãos informados e empoderados que estas transições vão ser aceleradas, e não tenho nenhuma dúvida que a próxima revolução é a da democratização, seja da energia, seja do setor financeiro. E agora passo a palavra ao Alfredo, que alguém que eu gosto muito de ouvir sempre. Obrigado, Nuno. Então, obrigado a todos, muito boa noite. É uma honra para mim poder estar aqui convosco a conversar, gosto muito de conversar sobre estes assuntos. Já é um bocadinho tarde, enfim, vou dar o meu melhor, mas já não são bem as minhas horas. Eu começaria por dizer-vos que, partilhar convosco, que acho que vivemos, apesar de tudo o resto das nossas circunstâncias, vivemos um momento muito desafiante, porque a comunidade científica, e eu acredito na ciência, apesar das manipulações, e acho que foi de facto uma coisa extraordinária desde que ligámos a ciência à tecnologia, mas a ciência diz-nos que nós estamos em risco neste planeta. E para a espécie que se considera 2 vezes sábia, é importante percebermos que a maioria das espécies parecidas connosco duram cerca de 5 milhões neste planeta. Nós estamos em risco de não durar muito mais do que 300 mil anos. E, portanto, devíamos, só isso para mim é suficiente para parar.
enfim, não temos ninguém a certeza, mas temos todos a responsabilidade de viver quase numa etapa final, e tudo isto tem que ver, como é óbvio, com a questão do clima, e portanto queria começar por partilhar isso. Para mim é uma coisa muito sensível e tento adaptar e repensar a minha vida nessa circunstância. Aquilo que me foi pedido foi que falasse um bocadinho de agricultura e justiça no âmbito aqui do projeto do Freixo do Meio, que é onde eu vivo e trabalho há 30 anos, e obviamente dentro da perspectiva da economia que o Papa Francisco lança e que a mim me inspira muito há muito tempo, desde o lançamento do livro, digamos assim, das ideias que lá estão contidas. Bom, começar por vos dizer que a agricultura, para mim, é qualquer coisa que toca a todos, porque a agricultura não é mais do que a relação que nós temos com o espaço, com o AGER, e todos nós temos uma relação diária com o espaço, mas que não seja pela alimentação, 3 vezes por dia, e portanto podemos estar mais diretamente envolvidos ou menos diretamente envolvidos, mas perante os desafios que comecei também por chamar, acho que é evidente que não é uma coisa para o meu primo que está lá na terra apenas pensar e que não me toca a mim. Bom, a segunda reflexão que queria fazer tem que ver com a palavra justiça. A justiça que nós trabalhamos tem várias, ela revê-se em várias dimensões. Há claramente uma dimensão de justiça climática, que não vou aprofundar, mas há essencialmente também uma relação com a ideia do que é um bem comum e de se o alimento ou os ecossistemas ou o que é um bem comum e o que é que isso se traduz. Essa é uma questão muito importante para nós em termos de justiça, mas não é apenas, por exemplo, há uma outra que tem que ver com a justiça no âmbito da criação. É um tema muito importante, por exemplo, na visão de Francisco de Assis, como é que nós tratamos os outros seres, dos quais vamos percebendo que efetivamente dependemos da sua maioria, das suas ações nos ecossistemas, e qual é a nossa relação e que tipo de justiça é que nós queremos criar com todos os seres que não são da nossa espécie, da tal espécie que se tem, pelo menos nas suas afirmações, considerado claramente superior, dona deste nosso planeta maravilhoso. Então, a terceira reflexão tem que ver com a economia. Obviamente a economia tem que, no meu ponto de vista, apenas a minha opinião, tem que mudar há muito tempo. Eu não vou entrar nas questões que são também muito importantes para mim, como por exemplo, como é que é possível nós admitirmos a especulação e trabalharmos com valores que não são apenas os valores de troca e os valores de utilidade, ou por outra, de utilidade, e trabalharmos com valores de troca, criando um objeto que nos permite, do meu ponto de vista, roubar as pessoas, que é uma entidade que não somos nós, que é o mercado, mas vou focar-me na questão dos recursos e do ambiente. É óbvio que nós criamos uma economia que é no mínimo coxa, porque ela apenas regula as relações e os fluxos entre nós próprios, entre as nossas atividades que nós criamos, nós humanos, e esqueceu-se de incorporar, no mínimo, o funcionamento deste planeta, que tem regras de funcionamento muito específicas, e, portanto, a incorporação, pelo menos, dos limites que nós já vamos conhecendo, em que o planeta poderá funcionar, por exemplo, para que seja possível nós aqui vivermos, é uma coisa perfeitamente necessária, parece-me a mim. Existem propostas muito interessantes, como a do Paulo Magalhães, a Common Home of Humanity, que está, enfim, é das poucas propostas que, com muito pouca, enfim, coragem por parte das soberanias do nosso planeta, e acho que é muito importante pensarmos e congratulo-me de estar com pessoas que refletem e que pensam como é que verdadeiramente podemos melhorar. Começava por essas 3 reflexões, mas para vos dizer que, pragmaticamente, aqui no Freixo do Meio, nós tentamos abordar a relação que temos com o ecossistema e pô-la em causa de uma forma crítica, não obviamente tentando respeitar tudo aquilo que foi o pensamento dos nossos antepassados, mas repensá-la. E repensá-la no sentido de
de perceber se não faz sentido este apelo, e para nós faz, pelo menos como hipótese, e por isso estamos a tentar vivê-lo. Nós o que fazemos aqui são apenas experiências, este propósito de olhar para o planeta e para o sistema natural de uma forma diferente, essencialmente tentar vivê-lo naquela perspectiva de um macro-organismo, que é cada vez também mais uma abordagem da ciência. Vamos imaginar que nós não vivemos num armazém inerte de recursos, com algumas regras, mas sim num macro-organismo que nos estará criado para que nós o possamos servir. E ao contrário de uma atitude dominante, que é apenas, ou gradualmente, haverá sempre muitas perspectivas, mas de uma forma cada vez mais dominante, termos uma atitude de usarmos o planeta, seja para os nossos propósitos, seja para as nossas necessidades mais imediatas. E, portanto, dizer-vos que o que está por trás de tudo aquilo que nós aqui fazemos é a exploração desta hipótese. Também vem de uma ideia possível de que nós temos escrito no nosso coração valores completamente diferentes, como a cooperação, a entreajuda, verdadeiramente a capacidade de ver no outro nós próprios, seja o outro humano, seja o outro elemento da criação, mas essa perspectiva é apenas, não é aquela que nós há 4 ou 5 mil anos de alguma maneira vimos expressando. Todos nós percebemos que nascemos numa narrativa absolutamente individualista, competitiva, agressiva, que muito baseada cada vez mais na propriedade, onde nada funciona sem o que eu tenho. E a nossa tese é muito simples, não é nossa sequer, a ideia de que, porventura, isso poderá ser apenas uma consequência da forma como nós nos relacionamos com o sistema natural e com a nossa casa. E portanto, pôr em causa essa atitude ética que está na base de toda a nossa forma de nos comportarmos com o planeta. Isto tem que ver, obviamente, com uma visão muito imperialista, que nós vimos seguindo também já desde antes dos romanos, de termos certezas e termos a vontade de alguma maneira, impor essas certezas aos outros, mas a consequência, como todos nós sabemos, em termos de recursos naturais, é que hoje nós temos cientificamente no nosso planeta cerca de 20% em clímax, ou seja, num estado de possibilidade de eficiência e de produção muito superior ao estado de deserto, que hoje é a dominante, e cerca de 80%. É importante percebermos que há cerca de 200 mil anos, quando a nossa espécie entrou nesta aventura, o cenário era completamente oposto. E, portanto, há aqui uma realidade pragmática, é que na medida e na forma que nós nos vamos desenvolvendo, o nosso projeto, ou o projeto, enfim, que pensamos que faz sentido, vamos arrombando os ecossistemas, vamos dilapidando a capacidade de termos recursos dos que somos dependentes, como a água, o ar, já não falo o solo, enfim, e por consequência toda a nossa existência. Então, isto leva-nos a uma questão muito simples, que é essa que nós tentamos aplicar aqui na nossa realidade pessoal e na nossa realidade pequenina de ecossistema. Eu, bem ou mal, sou dono de um bocado deste planeta e que sofre dos mesmos desafios que estou a tentar expressar, que são exatamente estes dois grandes desafios, que é, por um lado, nós aprendermos a relacionarmos com o planeta de uma forma que não o destrua. É importante nós percebermos hoje que os ecossistemas são evolutivos. Se nós formos ali ao Vulcão dos Capelinhos, ao Faial, percebemos que há alguns anos houve um fenómeno, até porque tudo isto é cíclico, levou uma floresta clímax ao deserto, foi um vulcão, e depois esse deserto vai desenvolvendo complexidade, essencialmente
que nos vai levar ao clímax. Ora bem, nós temos, pelo facto de nos termos desenvolvido muito nos últimos anos e de não termos sabido relacionar-nos com os ecossistemas por forma a ter este efeito perverso, há uma primeira consequência, que é aprendermos a fazer isto de uma forma mais beneficiosa, pelo menos que não degrade, que não nos dê tiros nos pés. A segunda questão, para mim, fundamental, e para muita gente, é como é que, quer dizer, nós vamos ter que folgar o planeta, muito porventura, por muitas tecnologias. É bom percebermos, por exemplo, que hoje nós só conseguimos sintetizar ainda 3% do nosso alimento, 97% do alimento vem dos ecossistemas. Eu sou, por inerência, agricultor há uns anos, mas devo partilhar convosco que não produzo não sei produzir uma cenoura, nem um tomate, nem um eucalipto, nem um borrego. Eu posso perceber algumas das coisas que estão ligadas a esse processo, posso incentivá-las, posso compreendê-las, mas ainda não sei como é que podemos criar uma cenoura, nem eu nem ninguém, parece-me a mim, neste planeta. Portanto, nós temos verdadeiramente uma dependência do sistema natural que temos que começar a respeitar sobre o risco de vermos agravadas os nossos desafios em muito. E isso é uma coisa que tendemos a não olhar e que nos incomoda naturalmente dentro dos nossos afazeres, nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia, mas que é absolutamente pragmático e para ontem. Então, o que é que nós fazemos aqui perante estas questões todas? Em primeiro lugar, tentamos perceber qual é a origem de tudo, que é uma questão de atitude, de ética. Nós adotámos há vários anos a ética da agroecologia. A ética da agroecologia é exatamente uma ética de compreensão do sistema natural, de estudo do sistema natural, para pôr ao serviço do sistema as nossas capacidades, que são obviamente muitas, como conhecemos, da nossa espécie, mas é numa perspectiva de verdadeiro serviço. E, portanto, tentar perceber o que isto é. A agroecologia, para além desta atitude ética, é hoje em dia também uma ciência que junta a ecologia, que é o estudo da ciência do nosso planeta, com a agronomia, que é o estudo da capacidade de nós interagirmos com os ecossistemas, com ciências sociais. É também um movimento social há muito tempo e é essencialmente também uma prática que ainda alimenta, ao contrário do que nós pensamos, cerca de 60% das pessoas que vivem neste planeta. Não tão perto de nós, mas se nós olharmos bem para os números, é assim. Esta ética deriva, obviamente, em ações, e essas ações são, como vos digo, até por não haver aqui dogmas, experiências, e essas experiências são de natureza muito diversa. Muitas delas são com questões mais técnicas, agronómicas, como é que nós usamos químicos, não usamos químicos, como é que restabelecemos o solo, como é que nós não somos investigadores, portanto, fundamentalmente tentamos perceber quais são os problemas que temos pela frente, e tentamos experienciar métodos que já tenham tido alguma evidência de que possam, mas obviamente na nossa realidade, na nossa realidade edafoclimática, na nossa realidade social. Há outro tipo de experiências das quais eu gosto mais, que são experiências sociais. Nós decidimos gerir esta propriedade, este montado, são cerca de 600 hectares, com uma cooperativa. Isto tem que ver, talvez, com uma das experiências mais importantes que nós estamos a tentar fazer aqui, tem que ver com a forma como exercemos a propriedade sobre os ecossistemas. No meu ponto de vista, essa questão está longe de estar bem resolvida e, portanto, tentamos fórmulas conscientes, voluntárias, de encontrar, de alguma maneira, caminhos para uma responsabilização coletiva perante uma coisa que, obviamente, nos diz respeito a todos. E isto tem que ver com muitas coisas, mas na prática, tem essencialmente que ver com uma cooperativa integral que é formada por consumidores, pelas pessoas que cá trabalham, pelos proprietários,
por outros intervenientes, como por exemplo os vizinhos, pessoas que utilizam este espaço de uma forma diferente. Temos também um programa ligado com esta cooperativa, chamado um CSA, uma agricultura apoiada pelo consumidor. É um programa que começamos há 5 anos, que fundamentalmente liga o consumidor ao produtor diretamente, através de um compromisso de 6 meses. Esta cooperativa é obviamente uma cooperativa de economia social, solidária, se quiserem chamar assim, portanto não fazemos especulação, tudo aquilo que os excedentes, como já foi dito bem hoje, são distribuídos apenas ou igualmente pelos cooperantes, ou reinvestidos na organização, ou para ONGs que não tenham fins lucrativos. E esta cooperativa lançou este programa, pioneiro em Portugal, há 5 anos, que no fundo liga os consumidores com o agricultor, com compromissos de 6 meses. Os consumidores passam a poder intervir nesta organização, porque passam a poder ser cooperantes, passado 1 ano e depois de uma série de regras, e o que se consegue com isto não é apenas uma alimentação mais consciente, mais saudável, mais justa, há uma transparência total, portanto todas as pessoas podem saber quanto é que custa uma cenoura, e a cenoura não tem valor especulativo, portanto o seu preço é formado com base na estrutura de custos, que pode e deve ser melhorada, e esse é o objetivo de todos nós, mas com a participação e com a consciência de quem está a consumir. Portanto, não se consegue apenas desperdício alimentar zero, não se consegue apenas uma alimentação muito mais consciente, não se consegue apenas toda uma consciencialização e uma aproximação das pessoas do sistema natural, como essencialmente consegue-se uma coisa muito, muito fácil de nós todos percebermos, que é nós vemos o foco, nós vemos o problema, nós passarmos de uma realidade super complexa, cheia de desafios, que nos pressionam, mas sobre os quais nós não podemos encontrar motes para poder resolver. E aqui não, eu aqui passo à realidade que tinha há 100 anos, que é, há 100 anos toda a gente sabia de onde vinha a sua comida, quem lhe tinha posto a mão, nós podíamos perceber os impactos que tínhamos ou não tínhamos na forma como nos alimentávamos. Neste momento temos o oposto. Este modelo, que é um modelo que devo partilhar-vos convosco, que é um modelo que está a ser, no meu ponto de vista, uma revolução silenciosa em todo o planeta, hoje alimenta milhares de pessoas que querem saber não só o que comem, mas quais são os impactos dessa comida sobre o ecossistema, ou sobre o contrário, o investimento, a regeneração do ecossistema, o puxá-lo então do deserto, que todas as tentativas, voltas de todas as melhores ideias que nós já tentámos, provocaram. Então, esta ligação direta, que passa essencialmente por uma coisa muito importante, que é a questão da confiança, e trabalhar a confiança não só entre as pessoas, mas de novo voltarmos a ter a confiança com o planeta que nos sustém. E essa confiança direta pode, se bem implementado, não é ainda o nosso caso, estamos obviamente a perceber como é que todas estas coisas podem ser feitas, mas são já 7 projetos em Portugal, que estão organizados numa coisa chamada Rede Regenerar, também há no Porto, também em Coimbra ainda não temos nenhum, Manuel, mas se calhar temos que pensar nisso, mas tem essa bondade de envolver diretamente as pessoas. Numa coisa também para terminar, que é um propósito verdadeiro de criar comunidade. E de criar comunidade sem ter medo do que isso quer dizer. Uma comunidade são um grupo de seres que se organizam para uma determinada finalidade, e aqui queremos de facto voltar a esta ideia da cooperação, de perceber porque é que nós não conseguimos saltar desta condição de sobrevivência, que faz sentido numa lógica de sobrevivência de seres vivos. Nós, se não estivermos vivos, não fazemos aqui nada, mas a pergunta é porque é que andamos há tantos anos sem conseguir saltar desta narrativa de competição, desde a mais tenra idade até normalmente nas nossas vidas, mesmo por todos aqueles que, por variedíssimas razões, querem libertar-se desta realidade. Não é fácil. Nós, com esta comunidade do alimento, conseguimos um pacto entre nós
que é a cooperação. E ao ser uma cooperativa vertical, somos obrigados a cooperar em todos os níveis, portanto não podemos cooperar só internamente aqui dentro ou entre dois agricultores que fazem vinho, por exemplo. Nós fazemos mais de 300 referências de alimento, temos 12 microfábricas de transformação alimentar nesta herdade, mas não, somos obrigamos a nós próprios a cooperar nos níveis seguintes. Convido para passarem cá, nós partilhamos a nossa cantina todos os dias, para quem quiser. Tivemos a ajuda do Nuno, por exemplo, a dar um passo importante de autonomia. Temos uma aldeia solar, temos a sorte de ter também a capacidade de experienciar estas coisas, podíamos não ter, mas queremos de alguma maneira usá-la para tentar, como todos nós, deixar qualquer coisa um bocadinho mais razoável do que encontramos. Obrigada. Obrigada, Alfredo. E obrigada a todos pela compreensão, pela ultrapassagem aqui da nossa hora habitual, mas também temos visto por estas sessões com 4 temas que vale a pena, não é? Estender pelo menos até às 11. Agradecer a cada um e também à Ana Pina, que não nos está a ouvir, mas que faremos chegar o agradecimento, a generosidade para partilhar. Houve aqui 2 ou 3 perguntas sobre energias renováveis que o Nuno está a responder no chat. Nuno, se houver alguma que ainda queiras responder oralmente e mais rapidamente, força, porque são perguntas complexas. Eu vou só muito rapidamente, assim, é mais rápido do que escrever, ao menos fica... Sim, é isso, fica gravado. Uma pergunta era sobre se devemos dar prioridade a combater a pobreza energética, ainda que seja à custa de fontes mais poluentes, ou à descarbonização. E eu já tinha começado a responder, e a questão que se põe aqui é que a descarbonização já não é uma opção, já é uma questão de continuidade da espécie. Portanto, nós podemos ou não atuar quanto a isso, mas já não falta ciência que nos mostre que isso tem que ser feito. O grande desafio, obviamente, está em como é que nós vamos conseguir trazer este combate à pobreza energética e o acesso à energia em partes do mundo onde ela realmente é preciso, sem aumentar as emissões de carbono. E aí só acho que a principal chave deve ser a solidariedade, não é? de quem, até por uma questão de justiça climática, não é? De quem causou o problema, de quem tem este problema nas mãos e de quem tem agora o poder económico e a tecnologia disponível para conseguir combater isto de facto. E acho que estamos cada vez mais lá, ainda não estamos lá provavelmente, mas é a forma como eu vejo. Não é uma opção, tem que haver uma conciliação das duas coisas e, portanto, o que tem que ser feito é tomar mais a sério os compromissos climáticos e os acordos mundiais. A segunda pergunta é bastante mais complexa, que é como é que se conjuga a sustentabilidade de, por exemplo, parques eólicos ou painéis solares e a longevidade curtíssima destes versus os seus custos e toxicidade ambiental causada pelos seus constituintes. Portanto, aqui, nesta pergunta, estão a ser misturados vários conceitos. Não os parques eólicos e os painéis solares não têm uma longevidade curtíssima, pelo contrário, têm um tempo de vida longuíssimo. Um painel solar tem uma garantia de fábrica de 25 anos. Pelo menos durante 25 anos, ele vai estar a funcionar e ao fim de 25 anos tem que estar com 80% da sua potência inicial. Portanto, são coisas que têm uma longevidade muito significativa e que são escaláveis. Se nós precisamos de mais, podemos ainda aumentar as potências, etc. Em fim de vida, é verdade que têm que ser tratados como os outros resíduos, mas não deixam de ter um fim de vida mais limpo do que uma central nuclear. Por exemplo, quisermos olhar para a alternativa mais barata. Se pensarmos na parte da toxicidade, e aí sim começamos a entrar pelo lítio e a questão das baterias, aí sim, claro, o que nós costumamos dizer é o melhor quilowatt-hora, o quilowatt-hora mais limpo é aquele que não é gasto. Portanto, acima de todas as outras coisas, a prioridade deve ser a eficiência energética. Sim, é poupar, é reduzir consumo. Obrigada, Nuno. Enfim, acho que este tema do lítio está agora a chegar a todos com esta discussão
que vai a norte de Portugal. Ainda ontem saiu um artigo até num jornal ligado ao Vaticano, penso eu, recebemos essa notícia a comentar exatamente este investimento que está a ser pensado em Portugal. E também esta questão, tu falavas nos países em desenvolvimento, e nós estamos a descarbonizar os ditos países desenvolvidos. Eu não gosto muito desta nomenclatura, mas vamos segui-la. Os ditos países desenvolvidos, é justo estarmos a exigir aos países em desenvolvimento que nem sequer cheguem a carbonizar. Enfim, se puderes dar só... Obrigada, Beatriz Lisboa, que está aqui a partilhar o artigo que eu falava, mas se puderes dar só aqui 2 breves comentários, quer ao lítio, quer esta questão que eu acho que surge muitas vezes às pessoas de... Agora estamos nós, por exemplo, a dizer à África, não carbonizem, descarbonizem, não é? E sabemos o que está a acontecer com a China, a presença da China em África. Enfim, 2 breves comentários sobre isso. Sim. Olha, em relação ao lítio, para ser totalmente sincero, eu não sou um especialista no assunto. Não acredito grande coisa em mineração sustentável. Acho que são coisas que não podem, não deve ser fácil de combinar, porque é destruição direta, né? Portanto, não sei. Em reabilitação, coisas dessas podem acontecer, não acredito muito. Acho que pode ser uma coisa que, se calhar, é parte do preço a pagar para a transição que nós queremos ter, mas não pode ser feito sem conta e medida. E ainda hoje saiu uma notícia, não sei se viste também já agora, que o governo anunciou que vai cancelar o projeto de exploração de lítio em Monte Alegre. Já começa a haver pelo menos alguns sinais de que há uma consciência em relação a que não pode ser carta branca, e agora de repente somos o país do lítio na Europa. Se calhar mais processos como este vão acontecer. E vou partilhar o link aqui no chat já agora, para se Boa. quiserem ver. Depois, em relação à outra pergunta, o que eu costumo dizer é que isto já não é um problema de engenharia, é um problema de financiamento e de condições políticas para as coisas acontecerem. Porque a nossa tecnologia já a temos quase toda. Sem dúvida que há dinheiro suficiente no mundo para resolver todos os problemas. O problema é que ele não está a ser utilizado para o maior benefício comum. E, portanto, quando falamos dos países, exigir aos países africanos que não cheguem a carbonizar para darem acesso à eletricidade às suas populações, o que nós podemos fazer é fazer uso da tecnologia que dominamos e da capacidade de financiamento que temos para também, de certa forma, levar boas práticas para lá. Mas assegurando 2 coisas: é que não pode ser uma espécie de colonização capitalista e também não pode ser feita, que é o que acontece muitas vezes nas realidades africanas, à custa do maior benefício das elites dos países, né? Que tipicamente são dos políticos, dos militares e das elites que giram à sua volta. Mas, como somos nós que temos esta capacidade de agora financiar, porque fomos nós que beneficiamos do sistema durante muito tempo, nós também podemos ter a responsabilidade de assegurar que isto é feito de acordo com os estándares que nós gostávamos de ver ser feitos na Europa. Mas sem dúvida que podemos ser exigentes, sempre e quando estejamos dispostos para dar a mão. Pois, exatamente. Esse é o tema, não é? Para colaborar e para ajudar outros países que possam estar mais atrás no caminho da energia. Olhem, obrigada a todos. Acho que foi uma sessão muito rica. Acho que houve aqui um tema muito forte de olharmos até mais do que se calhar na sessão anterior para o tema das desigualdades e para este CO2. Acho que até o tema global desta sessão podia ser o CO2 das desigualdades, que são todas estes danos colaterais, estas pessoas, recursos que sofrem, padecem mesmo, porque a economia não é uma economia focada na sustentabilidade, regeneração, colaboração e na valorização do papel de cada um. Portanto, foi uma sessão muito, muito interessante. Acho que percebemos também que o sentido é claro, ou seja, acho que foram todos reforçando isso, desde a Ana ao Alfredo, o sentido é claro,
Mesmo a Ana a falar do óleo de palma, ainda que nem tudo é preto e branco como nós às vezes desejamos nestas coisas, não é? Temos que perceber a realidade das comunidades locais e, portanto, aplicar os critérios da melhor forma a uma realidade, mas não é aplicar cegamente critérios. Agora, a direção é clara, é um mundo mais sustentável, portanto, que tem que se descarbonizar, é um mundo que tem que tornar mais acessível um conjunto de recursos, não podemos estar continuamente a acumular numa percentagem da população os recursos e os outros não terem sequer acesso e por isso viverem pior, e um mundo que tem que dar o novo uso, e o Manel falou de vários exemplos, àquilo que já existe, e o Manel deu ainda o exemplo de uma empresa que está a olhar a comunidade quase a 360, desde as suas pessoas à comunidade, ao impacto que pode ter até externalizações positivas, não é? Na comunidade científica, na academia, etc. E depois o Alfredo com esta mensagem muito forte da cooperação, desta sintonização com o planeta, com a casa comum, com sermos seres criados, independentemente das crenças religiosas, estarmos nesta terra, habitarmos-la e gerirmos os recursos que nos foram confiados, no sítio onde estamos e onde existimos. E, portanto, é uma mensagem muito forte e ainda que tenhamos olhado para situações muito difíceis, e há alguns exemplos que até assustam, não é? Estas questões de quanto mais tempo tem esta terra, quanto mais tempo têm os recursos, eu acho que foi uma sessão também cheia de esperança, não é? A Ana Pina dizia, é sempre possível fazer melhor, e acho que é isso que vamos percebendo aqui nestas sessões, e por isso agradecer muito a esta turma que se manteve aqui hoje firme até ao fim, e agradecer aos nossos convidados a generosidade, em particular ao nosso agricultor, que já devia estar a dormir. Alfredo, muito obrigada. Nuno, muito obrigada. E Manel, muito obrigada. Seguimos todos juntos e vamos fazendo caminho. E uma boa noite a todos e até à próxima sessão, que será a última, 5 de maio, não percam, porque vamos fechar em grande, assim esperamos. Por isso, boa noite a todos e bom descanso. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite.